Continuando a nossa discussão do escoamento termicamente desenvolvido, ou seja, o escoamento na zona de escoamento hidrodinamicamente e termicamente desenvolvido, tal qual vimos na aula sobre a transferência de calor convectiva em dutos, a estrutura dessa transferência de calor convectivo em dutos, né? Agora nessa aula, restringindo a nossa discussão ao caso, a situação física em que nós temos uma temperatura constante imposta na parede lateral desse duto. Essa situação física é ilustrada na figura na direita da tela, em que nós temos um duto de seção transversal circular com diâmetro D e que nós vemos também um fluxo de calor Q duas linhas, que não mais é constante como era na aula passada, e nós temos também esse Q duas linhas, esse fluxo de calor sendo imposto na parede lateral, e nós temos também a imposição de uma temperatura constante, T0, também na parede lateral. A partir então da interação térmica entre o escoamento e a parede lateral, se desenvolve ao longo da seção transversal um perfil de temperaturas, cuja notação que utilizaremos é o T maiúsculo, que nós temos justamente a temperatura variando ao longo da seção transversal. Nós vimos na aula sobre a estrutura da transferência de calor por convecção em dutos que nessa zona é HTD, na zona de escoamento termicamente desenvolvido, o Nusselt baseado em D, baseado aqui no caso no diâmetro da seção transversal desse duto de seção circular, ele deveria ser constante da ordem de 1. E nós vimos que a consequência direta dessa conclusão, que tiramos lá da análise de escalas, é que podemos definir uma função φ da coordenada radial adimensional R, que nada mais é do que duas vezes o R minúsculo, a coordenada radial dimensional, dividido por D, dividido pelo diâmetro da tubulação, nós temos que essa função φ de R pode ser definida como o quociente entre diferenças de temperatura no numerador, a diferença entre a temperatura em um ponto qualquer ao longo da tubulação, menos a temperatura imposta na parede, T0, e no denominador nós temos a diferença entre a temperatura média de mistura e a temperatura também imposta na parede lateral. Além disso, na situação física dessa aula, nós temos que o T0 ele é igual a uma constante. Portanto, vamos explorar as consequências disso tudo para esse caso em particular. Como nós vimos na aula sobre a estrutura da transferência de calor por convecção em dutos, nessa zona HTD, para o escoamento termicamente desenvolvido, nós temos um balanço entre o termo convectivo na direção longitudinal, na direção X, e o termo condutivo na direção radial. Inclusive, utilizamos isso na aula passada em que tínhamos o fluxo de calor constante imposto na parede lateral. Portanto, nós temos que utilizar essas definições e essas conclusões justamente nos termos que aparecem nesses dois tipos de física, nessa convecção na direção longitudinal e na condução na direção radial. Começando então pela derivada da temperatura em relação a x, que aparece no termo convectivo na direção longitudinal, nós podemos, ao utilizar essa definição do φ em função de r, nós podemos reescrever essa derivada como sendo a derivada ao longo de x de T0 mais Tm menos T0, ou seja, a diferença de temperatura entre a temperatura média de mistura e a temperatura da parede, vezes φ, que é uma função de R. Reconhecendo aqui que para a nossa situação física que estamos analisando, o T0 é constante, portanto, sua derivada ao longo de x é zero, e que também que a derivada de x de T0 vezes φ, que é uma função apenas da coordenada radial, portanto não depende da coordenada longitudinal x, nós temos também que essa derivada ao longo de x será zero, sobrando apenas, e o que nos leva à conclusão de que essa derivada da temperatura em relação a x, ela é simplesmente a derivada da temperatura média de mistura em relação a x, vezes o φ de R. Por sua vez, nós temos que o termo condutivo na direção radial, ele, como nós vimos anteriormente, para esse caso,
em que nós temos um duto de seção transversal circular. Ele é dado por 1 sobre R em coordenadas cilíndricas, né? Vezes a derivada ao longo de R vezes a derivada da temperatura em relação a R. Utilizando então a definição da coordenada radial adimensional como sendo a coordenada dimensional vezes 2 dividido por D, dividido pelo diâmetro da tubulação, e utilizando também essa definição da função φ da coordenada radial adimensional, nós podemos reescrever esse termo condutivo na direção radial como sendo igual a 4 sobre D ao quadrado, multiplicado por Tm menos T0, multiplicado por sua vez por 1 sobre R, ddr, uma vez que o φ de R é apenas uma função de R, então não precisamos mais utilizar o símbolo de derivada parcial, de R dφ dr. Vamos agora empregar essas expressões que acabamos de obter na equação diferencial parcial apropriada para essa situação física de escoamento termicamente desenvolvido, ou seja, no balanço entre a convecção na direção longitudinal x e a condução na direção radial. Mas antes disso, vamos utilizar o fato aqui de que a derivada da temperatura média de mistura em relação a x, pela primeira lei da termodinâmica e também pela própria definição da temperatura média de mistura, ela pode ser escrita como 4 vezes o fluxo de calor dividido por ρ Cp vezes U, sendo U a velocidade média do escoamento ao longo da seção transversal, vezes o diâmetro hidráulico dH. Diâmetro hidráulico esse que, para essa situação que estamos analisando, de um duto de seção transversal circular, é o próprio diâmetro da seção transversal circular. Utilizando então esse fato, naquela equação diferencial parcial apropriada para essa situação física, em que nós temos o produto da componente horizontal do vetor velocidade U pela derivada da temperatura em relação a x, que por sua vez tem que ser igual ao termo condutivo na direção radial, ou seja, tem que ser igual ao produto da difusividade térmica alfa por 1 sobre R vezes a derivada em relação a R de R dt dr. Nós temos aqui, do escoamento completamente desenvolvido, que essa componente, esse perfil da componente horizontal do vetor velocidade, no caso de escoamento completamente desenvolvido, para um duto de seção transversal circular, pode ser escrito como 2 vezes a velocidade média U, vezes 1 menos R ao quadrado, R maiúsculo, esse R justamente a coordenada radial adimensional. Portanto, utilizando esse fato e substituindo essas expressões, nós podemos chegar à conclusão de que essa equação diferencial parcial pode ser reescrita da seguinte forma: 2 vezes U vezes 1 menos R ao quadrado, multiplicado pela derivada da temperatura em relação a x, que nós chegamos agora à conclusão de que pode ser reescrita como 4 vezes o fluxo de calor, dividido por ρ Cp, vezes U vezes D, multiplicado pelo φ, que é uma função apenas da coordenada radial adimensional. O que, por sua vez, é igual ao alfa. Alfa é esse que nós vamos utilizar a sua definição. A difusividade térmica pode ser escrita também como a razão entre a condutividade térmica K e o produto ρCp. Utilizando então essa definição, nós podemos escrever que esse termo do lado direito vai ser K sobre ρCp, multiplicado por esse termo laplaciano da temperatura na direção radial, que nós já havíamos chegado à conclusão de que pode ser reescrito como 4 sobre D ao quadrado, multiplicado por temperatura média de mistura menos a temperatura da parede, multiplicado por 1 sobre R, vezes a derivada em relação a R, de R dφ dr. Fazendo agora algumas simplificações, por exemplo, o 4 pode ser cancelado dos dois lados. Nós temos o mesmo pode ser dito também do ρCp, né? E também do D
d no denominador do lado esquerdo e o d ao quadrado, um dos d ao quadrado, do denominador do lado direito, também pode ser cancelado. E nós temos aqui o u no numerador do lado esquerdo, pode ser cancelado aqui com o u do denominador do lado esquerdo também. Dessa forma, após rearranjar essa equação, rearranjar de uma maneira conveniente, nós podemos reescrever que 1 sobre r vezes a derivada em relação a r de r dφ dr é igual a menos 2 vezes 1 menos r ao quadrado vezes d sobre k vezes o fluxo de calor, que é duas linhas, dividido pela diferença de temperatura entre a temperatura da parede e a temperatura média de mistura, tudo isso multiplicado por φ de R. Nós podemos agora reconhecer que essa razão entre o fluxo de calor, que é duas linhas, e a diferença de temperatura entre a temperatura da parede e a temperatura média de mistura, nada mais é do que o coeficiente de transferência de calor, tal qual definido para dutos. Além disso, nós temos que o produto desse coeficiente H pelo diâmetro do duto dividido pelo K, dividido pela condutividade térmica do fluido, pode ser reconhecido também como sendo o número de Nusselt baseado no diâmetro desse duto. Dessa forma, nós podemos reescrever essa equação como sendo uma equação diferencial ordinária que é dada por 1 sobre R vezes a derivada em relação a R de R dφ dr, que é igual, por sua vez, a menos 2 vezes o Nusselt baseado no diâmetro vezes 1 menos R ao quadrado vezes o φ de R. Para que seja possível resolver essa equação diferencial ordinária que acabamos de obter, é necessário estabelecer condições de contorno apropriadas para essa função φ. A primeira delas preconiza que, no centro do duto, ou seja, em R igual a zero, nós tenhamos essa função φ limitada. A segunda condição de contorno é uma condição de contorno a ser imposta na parede e nós, de fato, já a utilizamos no contexto da transferência de calor por convecção no escoamento termicamente desenvolvido, no caso do fluxo de calor constante imposto na parede lateral, que era o que advinha justamente da própria definição do φ, que no seu numerador, para o caso na parede, ao ser avaliado em R igual a 1, que corresponde justamente à parede, né? No numerador do φ nós teremos T0 menos T0, o que nos leva à conclusão de que o φ na parede deverá ser zero. Esse problema colocado agora entre chaves é conhecido como um problema de alto valor, em que nós temos justamente 2 vezes o Nusselt, tal qual mostrado aqui na equação diferencial ordinária, como sendo os autovalores associados com as autofunções φ de R. De fato, a solução para essa equação diferencial ordinária, tendo somente utilizado a condição de contorno de que em R igual a zero o φ deve ser limitado, pode ser obtido em termos de uma função especial que é catalogada no Handbook de Funções Matemáticas editado por Abramovitz e Stegun, que nós já mencionamos em outra oportunidade ao longo do curso. Essa função especial é conhecida como os polinômios de Laguerre, e utilizam essa notação L com ordem N de x. Nós vamos então obter, a partir justamente daquele catálogo, nós vamos então obter a solução em termos de φ, a solução do φ
em termos dos demais parâmetros, utilizando apenas essa primeira condição de contorno, que em R igual a zero, o φ deve ser limitado. Dessa forma, o φ de R ele pode ser escrito como uma constante de integração, vezes a exponencial de menos a raiz de Nusselt baseado no diâmetro, dividido por 2, vezes o R elevado ao quadrado, vezes a função de Laguerre com ordem menos meio, somado com a raiz de 2 vezes o Nusselt baseado no diâmetro, dividido por 4, e tendo como argumento a raiz de 2 vezes o Nusselt baseado no diâmetro, vezes o raio, a coordenada radial, elevada ao quadrado. Para agora obter o número de Nusselt e as demais conclusões a serem tiradas a partir dessa expressão, devemos agora empregar a outra condição de contorno que nos leva ao que é conhecido como equação transcendental. Que vai ser obtida justamente a partir do φ avaliado em R igual a 1, que será o C vezes a exponencial de menos a raiz do Nusselt, dividido por 2, vezes a função de Laguerre com ordem menos meio, somado com raiz de 2 vezes o Nusselt, dividido por 4, tendo argumento raiz de 2 vezes o Nusselt, baseado em D. O que, por sua vez, pela condição de contorno, deverá ser igual a zero. Nós temos que a constante não pode ser zero, uma vez que se a constante for zero, nós teremos a solução trivial, o φ será zero em qualquer posição radial, o que não é de interesse para obtermos informações sobre o escoamento termicamente desenvolvido. E também nós temos que a exponencial nunca será zero. Dessa forma, nós podemos eliminar dessa equação esses dois termos mais à esquerda e podemos chegar à conclusão de que a equação transcendental se reduz à função de Laguerre de ordem menos meio mais raiz de 2 vezes o Nusselt baseado no diâmetro dividido por 4, tendo como argumento a raiz quadrada de 2 vezes o Nusselt, baseado também no diâmetro, que deverá ser igual a zero. Vocês podem conferir que essa equação aqui, ela na realidade tem várias soluções para Nusselt baseado no diâmetro. No entanto, apenas uma é mais interessante para nós, uma vez que esse termo exponencial de menos a raiz de Nusselt, do Nusselt baseado no diâmetro, dividido por 2, vezes R ao quadrado, vai tornar a função φ mais próxima de zero, mais próxima da solução trivial, à medida que tomamos Nusselt cada vez maiores. Dessa forma, o termo dominante, a autofunção dominante, o φ dominante, será aquele que tem o Nusselt, o alto valor menor e, por consequência, o número de Nusselt menor. Portanto, nós temos que o dominante, o termo dominante, o φ dominante, a autofunção dominante, será aquela associada com um menor Nusselt, o menor alto valor. De onde nós tiramos, então, a conclusão de que o Nusselt, para essa situação, o Nusselt baseado em D, é a primeira solução numérica dessa equação transcendental, o que nós podemos escrever como sendo, a partir da solução numérica daquela equação transcendental, nós podemos escrever que o número de Nusselt baseado no diâmetro será 3,657. E esse é o número de Nusselt associado com um escoamento termicamente desenvolvido em um duto de seção transversal circular com temperatura uniforme prescrita na parede lateral desse duto.